Olá! Hoje nós vamos estudar o algoritmo de busca binária. O algoritmo de busca binária é interessante porque ele explora o fato de um vetor estar ordenado de forma que nós conseguimos procurar um elemento nesse vetor com um custo bem mais baixo do que a busca sequencial. Então, vamos ver um exemplo da busca binária em funcionamento. Considerando esse vetor V aqui, veja que ele já está ordenado, certo? E ele tem 8 posições e a gente está procurando o elemento 60 nele, tá? O elemento com a chave 60. Então, a busca binária, a gente vai considerar a posição inicial dela e a gente vai procurar, também vai considerar a posição final dela. Tá? Então, esse vetor aqui começa na posição 0 e vai até a posição 7. Tudo bem? A ideia da busca binária, a ideia principal dela é a gente particionar esse elemento, esse vetor aqui, em 2 subvetores. Tá? A gente não precisa mexer nos elementos, a gente só está pensando nele como 2 subvetores. Tudo bem? De que forma? Bem, a gente pega e divide o vetor ao meio. Tá? Apenas logicamente. Tudo bem? Usando os índices. Então, se o índice, o limite esquerdo desse vetor está na posição 0, o limite direito está na posição 7, a gente pode encontrar a posição do meio somando os índices que delimitam esse vetor e depois dividindo por 2. Então, 0 mais 7 é 7, dividido por 2 é 3,5. A gente vai apenas truncar a parte decimal. Então, a gente vai ficar com 3. Bem? Então, uma vez que a gente faz essa divisão, a gente vai encontrar o elemento que está no meio. Bem, o elemento que está no meio é o elemento que está na posição 3. A ideia é, vamos avaliar o elemento do meio e verificar se ele é igual ao elemento que a gente está procurando. Então, 40 é igual a 60? Não. Beleza? No entanto, a gente sabe que como 60 é maior que 40, a gente sabe que se 60 estiver nesse vetor, ele obrigatoriamente tem que estar no subvetor à direita da posição do meio. Tá? Exatamente porque um vetor ordenado tem essa característica dos elementos que são maiores que um determinado elemento, né, que a gente já olhou, eles têm que estar à direita, senão eles não estão no vetor. Não tem como um vetor ordenado, tá, ter o elemento que a gente está procurando, que é maior que o elemento que a gente avaliou, à esquerda dele, porque senão o vetor não estaria ordenado. Tá? Então essa que é a ideia. A gente está abusando, entre aspas, né? Estamos explorando a propriedade de ordenação para que a gente não pra gente poder descartar todos esses elementos que estão antes do meio aqui, inclusive o próprio meio. Certo? Então a gente sabe que como 60 é maior que 40, ele tem que estar num subvetor que começa da próxima posição depois do meio e até a posição final do vetor. Certo? Então veja que a gente conseguiu descartar metade dos elementos que a gente estava procurando. Dos elementos que a gente tinha que procurar, né, verificar, na verdade. Né? Então agora, o 60 ele tem que estar... O 60 ele tem que estar entre a posição 4 e a posição 7. Senão ele não está no vetor. Tá? Então, novamente, a gente calcula a posição do meio e faz a mesma verificação. Então veja que esse é um algoritmo que pode ser implementado de forma recursiva, né? Uma vez que a gente está sempre repetindo as mesmas verificações, só que agora com um subproblema, né? Só metade do vetor. Tá? Então, vamos avaliar como que a gente computa a metade desse subvetor, que vai da posição 4 até a posição 7. Bem, basta somar 4 com 7, dá 11, né? E dividir por 2. Então, 4 com 7, 11 dividido por 2, dá 5,5. Tá? Então, a gente trunca, fica só com o 5. A gente pergunta agora, o elemento que eu estou avaliando nesse momento, né? O meio, 60 é igual a 60? Sim. Então, a gente pode retornar então, a posição 5 como sendo a posição que contém o elemento que a gente estava procurando. Notem então que para um vetor de tamanho 8, a gente teve que fazer 2 verificações apenas para encontrar o elemento que a gente queria. Tá? Então a gente teria que fazer quantas verificações aqui para encontrar se fosse a busca sequencial? A gente poderia ter feito 6 verificações. Né? E a gente vai ver que conforme o vetor aumenta, depois a gente pode testar isso, né, num exercício, que conforme o vetor aumenta, a gente precisa fazer bem menos verificações do que a busca sequencial. Tá? Mas vamos ver um outro exemplo aqui para cimentar bem essa ideia da busca binária. Tá? Então vamos pegar o mesmo vetor, só que agora procurar o 10 ao invés do 60. Tá? 30, 40,
50, 60, 70, 80. Vou colocar aqui. Então, como a gente já fez da outra vez, inicialmente o vetor que a gente tem que fazer a busca é o vetor todo, certo? Começa da posição 0, vai até a posição 7. Então, vamos lá, vamos calcular a posição do meio. Novamente, a posição do meio vai ser a posição 3, né, na primeira chamada. Como eu falei para vocês, dessa vez a gente está procurando o 10. Tá? Então, vamos avaliar. O cara da posição do meio, 40, é igual ao cara que a gente está procurando? 10? Não é. Tá? Mas a gente sabe que 10 é menor que 40. Então, se 10 estiver nesse vetor, ele tem que estar entre a posição 0 e a posição 2. A gente sabe que na 3 não está mesmo. Né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora, a mesma verificação, só que no subvetor que começa da posição 0 e vai até a posição 2. Tudo bem? Então, agora a gente calcula o meio. Então, vamos lá fazer essa verificação. Esse cálculo, 0 mais 2 dá 2, dividido por 1 dá 1. Então, o meio fica na posição 1. E agora a gente pergunta novamente. O cara da posição do meio, 20. 20 é igual ao cara que eu estou procurando? 10? Não é. Tá? Mas a gente sabe que o cara que eu estou procurando é menor do que o cara da posição 1. Né? Então, quer dizer que ele tem que estar antes. Ele tem que estar no subvetor que começa do início e vai até a posição do meio menos 1. Que agora é simplesmente a posição, o vetor unitário, né, da posição 0. Tá? Então, então o esquerdo é 0, o limite direito é 0. Veja que ainda a gente ainda está com um subvetor válido, então a gente pergunta novamente. Tá? Como que a gente calcula o meio? Né? Só pegar as duas, a posição esquerda e direita e dividir por 2. Então 0 mais 0, 0, dividido por 2 dá 0. Né? E veja que agora, quando a gente avaliar o cara da posição do meio, 0, né, é o 10, que é de fato igual ao elemento que a gente estava buscando. Certo? Então a gente encontrou ele, basta retornar a posição 0 como a posição do elemento que a gente estava procurando. Tudo bem? Então veja que mesmo que o elemento for o primeiro ou o último que a gente estiver procurando, o algoritmo da busca binária funciona. Tudo bem? É muito importante, né, a gente verificar esses casos de borda, né? Porque às vezes a nossa lógica funciona bem para todos os elementos, exceto as bordas. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí, normalmente. Tudo bem? Eu encorajo vocês a parar o vídeo agora e procurar o 80, por exemplo. Tá? Para ver se funciona a lógica ali com o outro extremo também. Claro que nenhum exemplo estaria completo se a gente não procurasse aqui um elemento que não está no vetor, né? Para ver o que acontece. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o mesmo vetor, já que a gente já está acostumado a trabalhar com ele, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Tá? E agora vamos procurar um elemento que não está no vetor. Vamos pegar e procurar o 65. Vou procurar o 65. Então, 65, bate o olho aqui, né? Que a gente vê que não está aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos usar a busca binária para procurar o 65. Vamos ver o que acontece. Que situação que a gente tem que detectar para dizer, olha, o vetor, a gente não encontrou o cara no vetor. Tudo bem? Então, o subvetor que a gente vai considerar inicialmente é o vetor todo. E vamos calcular a posição do meio, né, que a gente já viu. 0 mais 7, 7 dividido por 2, 3,5. Trunca a parte decimal, fica com esse cara. Então, beleza, a gente verifica. Olha, o cara que está na posição do meio, 40, ele é igual a 65? Não, não é. Beleza? Só que a gente sabe que o 65 ele é maior que o 40. Logo, se o 65 estiver nesse vetor, ele tem que estar depois do 40. Tudo bem? Então, veja que, novamente, eu gostaria de frisar que a gente está descartando a verificação em todos os elementos da metade esquerda. E toda vez que a gente faz uma recursão, olha só no exercício, no exemplo anterior, inclusive, né? A gente está descartando metade dos elementos que sobraram. Tá?
Então isso que é bem legal, é por isso que a busca binária é bem rápida. Tudo bem? Então agora o subvetor que a gente tem que procurar é o que começa na posição 5 e vai até a posição 7. Ok, daí a gente calcula o meio novamente, né? Então 4 mais 7 dá 11, 11 dividido por 2 dá 5,5. Então o meio na posição 5. Aí a gente pergunta novamente, o 60, o cara que está na posição do meio, ele é igual à chave que a gente está procurando, 65? Não é, beleza? Só que a gente sabe que 65 é maior do que 60. Então, se 65 é maior do que 60, quer dizer que o 65 tem que estar à direita de 60. Tudo bem? No subvetor direito. Tá. Então, a gente vai fazer uma outra recursão, né? Veja que agora, novamente, a gente sabe que ele tem que estar à direita do cara que a gente acabou de verificar. Então, a gente começa a verificar no subvetor que começa imediatamente depois. Né? Tudo bem? Então, a gente faz essa chamada recursiva aqui. E o que vai acontecer, pessoal? Bem, vamos calcular o meio. Né? 6 com 7 dá 13. 13 dividido por 2, 6,5. Tudo bem? Então, o meio é o próprio limite esquerdo. Bem, 70 é igual a 65? Não. 70 não é igual a 65. Bem, quer dizer, então, que o 65 tem que estar à esquerda da posição do meio. Tudo bem? Então, se ele está à esquerda da posição do meio, a gente vai manter o esquerdo do jeito... É o mesmo caso que a gente tinha aqui, ó. Tá? Então, a gente vai manter o limite esquerdo na mesma posição e vai começar a procurar um à esquerda do meio. Só que veja que um à esquerda do meio, se o meio está na posição 6, é a posição 5. Tá? Então veja que agora a gente tem um subvetor vazio, a gente tem um subproblema vazio. Tá? Isso indica que o 65 não está no nosso vetor. Então o caso que a gente tem que detectar para dizer que o elemento que a gente procura não está no vetor é o caso que o nosso marcador direito fica menor do que o nosso marcador esquerdo, tá? Indicando que o nosso subvetor é vazio. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente vai retornar -1, dizendo, olha, não, o elemento que a gente procura não está no vetor. Né? E a gente pode, inclusive, usar essa condição para ser o nosso caso base da recursão. Né? Então, quando chegar nisso, a gente vai parar de procurar o elemento. Ok, então vamos implementar o algoritmo da busca binária em linguagem C. Então vamos lá. Ó, a busca binária, então, ela retorna um número inteiro, que é a posição do elemento que a gente procura, caso ele esteja no vetor, ou -1, indicando que o elemento que a gente procura não está no vetor. Vamos chamar essa função aqui de busca bin. E ela recebe 4 parâmetros. Tá? Ela recebe o endereço inicial do vetor. Lembra que esse vetor pode ser um vetor de struct, né? A gente só tem que saber qual que é o nosso campo que a gente está usando como chave. Tudo bem? Então, o nosso vetor, qual que é o limite esquerdo do subvetor que a gente está fazendo a busca. Tá? Então, eu pintei esse carinha de amarelo durante a explicação. A gente também tem que ter o limite direito do subvetor, que é aquele azulzinho claro. E também o elemento, claro, que a gente está procurando. Né? A chave que a gente está procurando no nosso vetor. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Bem, já vamos colocar... A gente só precisa de uma variável a mais aqui. Então, vamos declarar a nossa variável m aqui. Aqui vai ter a posição do meio. Né? Vou usar o mesmo aqui. Aqui, beleza. Então, lembra, quando que a gente tem que parar de fazer a busca? A gente tem que parar de fazer a busca quando o nosso direito fica menor do que o esquerdo. Certo? Indicando que a gente tem um vetor vazio. Um outro jeito de ver isso é, se o nosso esquerdo for menor ou igual ao direito, a gente ainda tem um vetor válido, né? Um vetor não vazio para a gente fazer a busca. Tá? Então, quer dizer, a gente só tem que fazer a busca se E é menor ou igual a D. E de caso seja falso, a gente pode retornar -1. Tá? Então, a gente pergunta, né? E, o limite esquerdo do subvetor, é menor ou igual a D? Se E for menor ou igual a D,
Então a gente sabe que a gente tem um subvetor válido para continuar a busca. Tá? Daí a gente calcula o meio, né? Como a gente já fez isso durante o vídeo. Então a gente pega o esquerdo, soma com o direito e divide por 2. Então, uma vez que a gente pega esquerdo mais direito, divide por 2, a gente vai ter a posição do meio. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Perguntar. Né? O elemento que a gente está olhando na posição do meio é igual ao elemento que eu estou procurando? Né? Então, se V na posição M, se V na posição M for igual a X, se V na posição M for igual a X, então a gente encontrou o elemento, certo? Então, a gente pode retornar a posição M, indicando que a gente encontrou quem a gente estava procurando, né, aquela posição. Tá? Agora, caso contrário, caso não seja igual, a gente sabe que ou o X é maior do que a posição que a gente acabou de avaliar, ou é menor. Não tem outro caso. Certo? E se for maior, que é como esse caso que eu estou mostrando aqui, se for maior, então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e fazer a mesma verificação, só que agora, considerando como subvetor, o subvetor começa imediatamente após a posição do meio. Tudo bem? Então, se... Eu vou fazer para ficar mais limpo aqui. Se, então... Vou escrever mais para cima, senão não vai acabar. Eu vou comparar ao contrário. Se o X, o elemento que eu estou procurando, for maior do que o elemento da posição do meio, que a gente já sabe que não é igual, né? Se for maior que da posição do meio, então o que a gente pode fazer? Tá? A gente tem que procurar no subvetor à direita. Tudo bem? Então, para procurar no subvetor à direita, veja que a gente tem que propagar, né, a resposta depois que a gente voltar da chamada, depois tem que ter esse return aqui. Tá? E agora, então, a gente vai procurar no subvetor logo à direita de M. Então, return, busca binária, usando o mesmo vetor V, tá? Só que agora o limite esquerdo vai ser M mais 1. Veja que a gente pode descartar o M, porque a gente acabou de ver que o próprio M também não é. Até a gente mantém o D, né? E passa o X que a gente está procurando. Tem que propagar esse cara também, né? Continuar buscando ele, só que agora nesse outro vetor. Tá? Caso contrário, se o cara do meio não é igual ao X, se o X não é maior que o cara do meio, então o X tem que ser menor que o cara do meio. Tá? Então, nesse caso, é o segundo exemplo que a gente viu aqui, por exemplo. Né? A gente estava procurando pelo 10, o cara do meio era o 40, então como o 10 era menor que o 40, a gente tinha que procurar no subvetor que começava imediatamente à esquerda do 40. Tudo bem? Então, nesse outro caso aqui, né? Retorna, então, a posição, né? Se for encontrado o elemento, a posição que foi encontrada, o elemento, só que agora no subvetor à esquerda do meio. Tá? Então, V, partindo do esquerdo atual, indo até a posição meio menos 1 e procurando o mesmo elemento X. E veja que a gente já avaliou os três casos aqui. Certo? Então, quando a gente tem um vetor válido, né, um vetor não nulo, não vazio, melhor dizendo,
a gente vai ter que avaliar os 3 casos. Se o elemento é igual, se o elemento que a gente procura é igual ao elemento do meio, se ele é maior ou se ele é menor. Tá? Bem, a gente tem que parar quando? Quando que a gente não vai fazer mais a recursão? A gente já discutiu, né? Quando o E não for menor ou igual a D. Então, nesse caso, que a gente vai retornar menos 1, né? Uma posição impossível no vetor, indicando que a chave que a gente busca não está nesse vetor. Então, esse é o algoritmo da busca binária, né? Uma versão recursiva da busca binária. Pode ser implementado iterativamente também, de forma bem simples. Tá? Mas veja que a parte legal da busca binária é que ela faz muito menos verificações. Tá? A quantidade de elementos que a gente avalia de V para procurar o elemento X é muito menor. Tá? Então, pessoal, inclusive a gente pode mostrar que a quantidade máxima de verificações que a gente vai ter que fazer é θ de log de n. Tá? Então, a complexidade desse algoritmo é θ de log de n. Quer dizer que a quantidade máxima de verificações é apenas um logaritmo da quantidade de elementos. Tá? Então, pensa, como um exemplo, por exemplo, né? A busca sequencial, se a gente for procurar um elemento num vetor de 1000 elementos, a gente vai ter que fazer no máximo 1000 buscas, 1000 verificações, né? Porque a gente vai ter que olhar elemento a elemento. Na busca binária, a gente tem que fazer no máximo 10. Tá? Porque a gente lembra, a cada vez que a gente olha no meio e a gente avalia, a gente joga metade dos elementos que sobraram fora. Tá? Então a gente consegue eliminar muitas verificações por causa que a gente sabe que o nosso vetor está ordenado. Tá? Então, claro, né? Obviamente esse algoritmo só funciona quando o vetor está ordenado. Tudo bem, a gente tem um algoritmo bem legal de busca, mas qual é o problema desse algoritmo? O problema da busca binária é que ela requer que o vetor já esteja ordenado para funcionar. E nem sempre a gente tem essa garantia. Tá? Pode ser, por exemplo, que num programa onde a gente queira fazer busca binária num vetor que não muda, né? Que os elementos dele ficam sempre no mesmo lugar, então a gente pode, para facilitar a busca no momento posterior, já ordenar esse vetor usando qualquer algoritmo de ordenação que a gente conhece e daí só ficar fazendo buscas. Tá? O problema acontece quando a estrutura é dinâmica, quando você tem que quando você tem que inserir e remover elementos com bastante frequência desse vetor. Tá? A gente sabe que a inserção e a remoção de elementos no vetor, ela precisa de tempo linear para acontecer. Tá? A gente precisa, por exemplo, fazer uma inserção quando a gente está quando a gente está adicionando um elemento, e a inserção a gente já viu, né, que tem o tempo linear. Tá? Então, não é muito prático você ter que manter um vetor ordenado, quando você tem que fazer inserção e remoção. Então, essa é a motivação de a gente precisar de estruturas que possam codificar a posição da chave direto na estrutura. Tá? De forma que a gente não tem que explicitamente fazer operações de tempo linear para manter essa estrutura funcionando. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai estudar estruturas dinâmicas que fazem essa codificação das chaves na estrutura. Tá? De forma que tanto a inserção, quanto a remoção, quanto a busca sejam feitas de forma eficiente. Tá? Então, por isso que a gente vai estudar, começando na próxima semana, a gente vai estudar o algoritmo de tabelas de dispersão, que o pessoal chama de tabela hash. Tá? Que é uma forma da gente fazer a busca em tempo constante. Tá? E também inserção e remoção de forma eficiente. Tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente vai tomar nessa direção de explorar estruturas que a gente consiga fazer inserção, remoção e busca de forma eficiente. Tá? Depois a gente vai ver também o conceito de árvores de busca, né? Que também são extremamente importantes e bastante utilizados para resolver esse problema de trabalhar com estruturas dinâmicas e fazer busca. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima.